Oi, gente. Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Mike. E pra vocês que já me conhecem, também. Muito prazer. Hoje a gente vai fazer o Guia da Colombina. Espero que vocês gostem do vídeo. Caso gostem e queiram aparecer na minha live, eu faço live na Twitch de segunda a sexta, geralmente a partir das 17 horas, e de sábado e domingo a partir das 14 horas. Espero ver vocês lá. A Colombina é a nossa nova 5 estrela catalisadora Hydro. A nossa deusa da lua Colombina, só por estar no time, já habilita todas as 3 reações lunares: a carga lunar, Gloom lunar e a cristalização lunar. Falando agora um pouco sobre a Colombina, os seus ataques são instâncias de dano área. Mas, se você tem um dentro na equipe, a Colombina consegue dar dano de Bloom lunar no seu ataque carregado. O Valeu Verdejante sendo criado, e assim ela consumir um, ela dá dano de Bloom lunar. Já a habilidade elemental da Colombina é uma aplicação Hydro fora de campo que segue o personagem por 25 segundos, aplicando Hydro em área e causando dano a cada 2 segundos. Se você estiver no estado de luz cheio, essa área aumenta ligeiramente. Enquanto a habilidade elemental da Colombina estiver ativa, se uma reação lunar for causada a cada 2 segundos, Colombina ganha 20 pontos de gravitação. Ao atingir 60, ela desferirá um ataque fora de campo baseado na reação lunar mais ativa pelo time durante essa habilidade. Basicamente, a cada 6 segundos, a Colombina causará um dano do tipo da reação lunar mais ativa do seu time. O que é muito legal porque comba muito com essa passiva, que a cada 20 pontos de gravitações que você consegue, a Colombina ganha 5 de taxa, conseguindo ganhar até 15 de taxa, o que significa que enquanto a habilidade elemental estiver ativa e reações lunares acontecerem, a Colombina vai estar sempre com 15 de taxa ali no seu kit. Falando agora sobre o Supremo da Colombina. É um dano Hydro em área e a Colombina cria um domínio. Nesse domínio, enquanto você ou sua equipe por 20 segundos estiver nele, ela vai potencializar os danos das reações lunares existentes, o que acaba sinergizando com sua segunda passiva. Enquanto o domínio estiver ativo, a Colombina aprimora os efeitos de cada reação. Para a carga lunar, existe 33% de chance de gerar mais um raio adicional dessa reação. Para Bloom lunar, ela gera mais 3 ovários verdejantes. E para a cristalização lunar, a cada ativação de Moondrift, 33% de chance de realizar um ataque extra. Na terceira passiva da Colombina, ela consegue buffar as reações elementais, com base no seu HP, até chegar em 7% no buff. E para a sua última passiva, se você estiver em Nodecry e algum do seu time morrer, a Colombina ressuscita esse personagem com base na amizade que você tem com ele. Há uma grande dúvida: pego a Colombina, faço ela suporte, faço ela DPS. Eu acredito que foi muito do seu estilo de jogo. Pra Colombina suporte, é aquela suporte bem tradicional, que ela vai entrar em campo, usar sua ultimate, sua habilidade elemental, e vai sair. Por isso, quando você for upar talentos da Colombina, se for suporte, você prioriza a habilidade elemental e a ultimate dela pra poder chegar ali no nível máximo, né, no potencial máximo. E se você for fazer a Colombina DPS em campo, você também vai ter que upar seu ataque básico, né, porque como a maioria do dano da Colombina da DPS em campo também vem do seu ataque básico, é legal upar ele até o nível 10 pra ter um máximo desempenho. Algumas pessoas chegam lá na live e perguntam: mas ela vai funcionar como DPS principal mesmo ou é bait? Então, ela funciona muito bem. E em seus times que ela entra como DPS tá dando um dano bem razoável, bem legal até, eu diria. Mas eu devo dizer que a sua suporte principal é a Lauma, né? Porque como a Colombina, no seu formato DPS, ela vai ficar dando carregado dano especial. Enquanto ela descarregada especial, ela vai pegar um orvalho verdejante. E a Lauma, como vocês sabem, já é uma suporte dedicada para florescimento, para Lunar Bloom, o que vai aumentar muito o dano da Colombina. Sem a Lauma, o dano da Colombina DPS cai muito. Jogar com ela DPS, bem, você vai fazer a rotação do time. Quando chegar na Colombina e usar a habilidade de Ultimate, você vai dar até 6 ataques carregados ali, que é os 6 ovários verdejantes que você vai ter disponível. E spamar mesmo, só o ataque carregado, não usar os ataques básicos normais. Tá, Mike, peguei a Colombina. Qual artefato devo usar? Bem, minhas indicações principais são o Serenata da Lua e da Seda, ou o Serenata das Estrelas e da Lua, principalmente se sua Colombina tiver constelação. O Serenata das Estrelas e da Lua sai um pouco melhor. E para a Colombina DPS, eu indicaria o Noite da Revelação do Céu, que é muito legal. E formos analisar os conjuntos, o Serenata da Lua de Seda, ele é a minha maior recomendação como suporte, porque ele é um set que ajuda com recarga de energia e passa proficiência pro time. Recarga de energia na Colombina é muito importante porque ela é uma personagem que precisa lutar. Então, você quer que ela sempre ute toda a rotação, o que acaba a Colombina tendo um pouquinho de necessidade de recarga que outros personagens não têm, e esse set ajuda muito nisso.
isso. Já o Serenato das Estrelas e da Lua, esse conjunto foca mais no dano pessoal da Colombina, é uma ótima opção e tende a ser bem equivalente ao Serenata da Lua e da Seda. E em alguns casos até melhor, mas fica um pouquinho mais difícil de buildar sua Colombina, já que ela vai precisar de ter recarga e HP, o que o artefato não oferece. Se sua Colombina for constelada, esse set é com certeza o melhor para ela. O Noite da Revelação do Céu é um set para DPS em campo, é incontestável o seu melhor set para Colombina DPS, já que Lunarbun vai gostar da proficiência que ele passa e também da taxa crítica que ele passa na sua passiva, então é minha maior indicação. Quais atributos principais devo usar nos meus artefatos? Minhas indicações: nas areias eu indicaria HP porcentagem ou recarga de energia, no cálice eu indicaria HP e na tiara dano crítico ou taxa. Como principais substatus para Colombina, eu indicaria como primeira opção HP porcentagem recarga até você bater a sua meta de recarga no seu personagem e a meta de HP da Colombina. Depois desses dois, eu indicaria taxa de dano crítico e por último proficiência elemental, pois como def, ataque flat, def porcentagem, ataque porcentagem não são tão válidos na Colombina, já que ela não se beneficia disso. Quanto de recarga ela precisa? Bem, é bastante, posso falar isso. É um valor que varia drasticamente de acordo com a composição de equipe e o conteúdo que você está utilizando na Colombina. É essencial fazer testes práticos, testar no seu time, testar no abismo, testar no confronto e ver o que se encaixa melhor para você no momento. Com armas que fornecem algum tipo de recarga de energia na passiva, ou como a Favonius, ou até o Protótipo Pombar, essa necessidade é um pouco menor. Já com armas que não fornecem recarga nem no atributo principal e nem nas passivas, a exigência aumenta consideravelmente, para que ela possa usar o Supremo toda a rotação e que seja uma rotação otimizada. Em resumo, o Genshin Impact é um grande depende, e a recarga de energia da Colombina deve ser ajustada com base na equipe e nas suas armas que você tem disponível. No geral, minhas recomendações: deixar a Colombina com Serenata da Lua de Seda como artefato e ter uma arma de recarga. Tanto o Codex de Favonius quanto o Protótipo Pombar são boas armas de recarga para quem você quer fit to play e não conseguiu pegar a arma da Colombina. O conjunto Serenata das Estrelas e da Lua é bem legal pro dano pessoal da Colombina, mas por ela precisar tanto de recarga, seu conjunto exclusivo não oferece esse atributo, o que acaba tornando a otimização da sua build um pouquinho mais demorada. Só que ele está longe de ser um artefato ruim. Inclusive, se sua Colombina tiver constelação, ele é sim o seu melhor artefato. Falando sobre artefatos, e agora eu acho que seria legal também falar um pouquinho sobre a arma da Colombina, o que eu já abordei um pouco, né, quando eu falei um pouquinho sobre a recarga de energia da Colombina. E pra você que é free to play, que não conseguiu pegar a arma da Colombina, não teve tiro suficiente, ou acabou perdendo, minhas indicações, tanto é o Protótipo Pombar quanto o Codex de Favonius, são armas T4 que oferecem um bom conforto pra buildar a Colombina e utilizar ela nos times. A arma do passe, inclusive, ela é muito legal também, que é o Sacrifício de Jade, só que por ela oferecer pra nós taxa crítica, que é 36,8, é muita taxa crítica, acaba dificultando um pouquinho buildar a Colombina, porque a Colombina já acende com taxa crítica, já tem uma passiva que ganha taxa crítica, e se tiver com a Lauma na equipe e sendo DPS, ela vai ganhar mais taxa crítica ainda. Então você pode acabar passando dos 100% de taxa crítica muito fácil e acabar perdendo aqueles substatus que é legal você ter, como dano crítico, HP, recarga. Vale a pena considerar esses pontos. Lembrando, a arma da Colombina é sim a sua melhor arma, tá bom? Mas, caso você não consiga, minhas indicações vai pro Protótipo Pombar e pro Codex de Favonius. Armas que fornecem HP, taxa crítica, dano crítico são sim utilizáveis na Colombina, mas na maioria das vezes o Codex de Favonius e o Protótipo Pombar é só melhor, posso falar assim. Ou, quando é um pouco pior, é 1% pior que eles. Então, pra você ter um conforto maior e sua Colombina está sempre sendo utilizável na maioria das equipes, sem precisar ficar mudando build, eu indicaria as duas armas. Chegamos na parte de times para a Colombina, o que é bem legal, porque eu considero a Colombina um personagem muito versátil. Ela é capaz de se encaixar em diversas composições, inclusive composições já existentes, sem ser do pessoal do Nordicry. Sim, tem seu destaque com o pessoal do Nordicry e as reações lunares. Times de carga lunar. Aqui tem um bom exemplo com a Inefa Colombina, Sucrose e Flings, que acredito ser o melhor time de carga lunar no momento do patch. É uma composição confortável, considerada uma das melhores para a Colombina, causou muito dano. Devo ser sincero que as peças principais são a Inefa e a própria Colombina. Pra você que é main Flings e não conseguiu pegar a Inefa, ou tá em dúvida qual é melhor, Inefa ou Colombina, eu diria que a Inefa tem um pouquinho de destaque maior nesse time do que até a própria Colombina. Eu consideraria pegar primeiro a Inefa e depois a Colombina. Claro, ter as duas é um grande avanço, e as duas são o protótipo que mais é ideal nos times de carga lunar no momento. Então, quer dizer que eu só consigo utilizar carga lunar com DPS Flings? Não, a gente consegue alterar o Flings por um Clorinde, Varessa, Raiden, DPS
elétrico tradicional, lembrando de manter sempre 2 de Nod e Cry para as passivas do Reluzir funcionar. Dá pra alterar Inerva por Fischl, Cook, Ororon, algum personagem eletro sub DPS fora de campo. A Sucrose pode ser também substituída por algum Anemo, como Lanian, Jarroda, ou até outro Hydro, como Aino. O importante é sempre deixar 2 personagens no Nod e Cry, como estamos pensando na Colombina como uma personagem principal, já que estamos falando dela. Então, não levou Inefa e tá levando Flings, super vai dar certo, por ter 2 personagens. Não tá levando nem Inefa nem Flings, então é legal levar Jarroda ou Aino com a Colombina. Pra quem não tem Inefa, existem diversas variações que são bem legais, mas a que eu daria destaque seria no lugar da Inefa, a gente ter a Fischl e no lugar da Sucrose ser o Durin. Mas dá pra ser a Sucrose também, fica bem legal. Que vai acabar dando bônus de bruxa pra o time do Flings, né? Vai dar um dano bem legal. Só lembrando que não vai ter o sustain, já que a Inefa produz um escudo e acaba trazendo um conforto para o time. Lembrando que existem diversas outras opções de time usando Inefa e Colombina por ser uma dupla de suporte muito legais e facilitando a sua vida. Entramos agora no protótipo de Blue Lunar, onde tem um time da Nefer, com a Lauma, Colombina, Nahida. Esse é um dos meus times preferidos, devo dizer, mas sua execução parece um pouco complicada por não ter sustain. E algumas pessoas que preferem ter sustain, eu diria que o slot mais trocável do time, mais substituível, é a Nahida. Você pode substituí-la por um sustain da sua preferência. Eu indicaria utilizar a Shinobu, né, com o set de instrutor. Dá pra utilizar o time sem sustain tranquilamente. É só um pouquinho mais complicado de jogar e às vezes um pouquinho mais difícil, mas depois que você acaba entendendo como funciona, você vai e consegue. Eu diria que nos times de Lunar Bloom, o maior papel considerável é o da Lauma, pois ela é um suporte dedicada para todo o time de Bloom, de florescimento. Então, sem a Lauma, sim, vai perder um grande dano por segundo. E depois a Colombina. A Colombina é uma enabler das reações de Lunar Bloom. Ela é uma aplicadora Hydro fora de campo. Ela vai buffar as reações de Lunar Bloom. As duas são as maiores peças do time de Lunar Bloom. Como já vimos na carga lunar, que a Colombina mais o suporte da reação, eles acabam se tornando suas peças principais. E o DPS e o quarto slot são só observações desses times. Claro, aqui a gente consegue substituir a Reita como DPS principal, colocar uma Shinobu ali no quarto slot. A gente consegue colocar outro Hydro, consegue utilizar a Nilou com a Nahida no time de Bloom. Do time que é o time de Bloom mais tradicional, né? Só que agora a gente vai ter a Colombina como a DPS principal batendo em campo. Por aí vai. O importante é que você teste os times que você gosta e verifique se vai ficar da maneira que você espera estar. Mas essas são minhas indicações no momento. Chegamos finalmente aos times de cristalização lunar. E no cenário atual, enquanto a Zibai e o Luga não são lançados, a cristalização lunar pode ser feita com DPS tradicionais como a Navia, o Ito, a Noelle, a Ningguang. O importante é que a Colombina esteja no time para poder habilitar essa reação e você leve outro Nod Cry para poder potencializar algumas partes das reações, enquanto Zibai e Luga não chega. Lembrando que podemos substituir Aino por Jarroda, por Nefa, por Lauma. Coloquei aqui por ser um personagem que é dado gratuitamente e você vai ter na sua conta. O meu time recomendado pré-Zibai seria Navia, Colombina, a Shilonen é bem legal, ou a Shiori e a Inefa no lugar da Aino. Esse time acaba potencializando muito por Colombina e Inefa ser 2 suportes muito legais, como eu já comentei. O mais legal que eu acredito do time de cristalização lunar no momento é que você pode explorar diversos times pela diversidade que a Colombina vai liberar para você, né? Ela vai dar enable nessa reação e você vai poder utilizar com o DPS que você preferir ou com o suporte de algo que você preferir. Minhas considerações finais para a Colombina é que a Colombina é um personagem muito forte e muito versátil, sem sombra de dúvidas para os times de reação lunar, com espaço para diversas composições e sem sombra de dúvida a melhor suporte para um time de reação lunar. Se você gostou da personagem, não hesite nem em pegar ela, corra atrás, porque primeiro, no Genshin, a gente deve focar nos nossos gostos pessoais, no que a gente gosta de jogar e vai se sentir confortável ali jogando com o game. Se formos falar em meta, eu também indicaria ela da mesma forma. Além dela ser uma personagem muito forte, o seu kit acaba disponibilizando novas reações para você fazer. Mas assim, eu acredito que também você não precisa ter uma pressão para obter ela muito rápido. A Colombina, por ser um arconte do patch, ela vai voltar muito cedo no Rerun, né? Daqui a 4, 5 patches ela deve estar voltando. E se você não conseguiu, não fique frustrado, você deve conseguir futuramente. Eu espero muito que você consiga o mais rápido. Tendo isso em mente, eu indico super a Colombina para você ir atrás, pegar e investir, porque na minha concepção é um ótimo suporte, principalmente voltado para reações lunares, que em muito conteúdo do jogo vai ter inimigos que precisam desse tipo de reação para poder deter, com mais facilidade, claro, porque atualmente no Genshin a maioria dos personagens consegue fazer o conteúdo sem muito esforço, assim. E sem muito esforço também não é tão pra isso, tá? Sem contar que é inegável o conforto que a Colombina traz para esses times de reação lunar, buffando, trazendo uma aplicação hydro fora de campo, tendo
colocou ótimos suportes pra vir junto com ela, como Inef e Lauma. São duas suportes no Decrest que dá pra você focar ali em ter uma das duas e montar um time de reação sem se preocupar com o DPS principal, porque você consegue utilizar outros DPS de outras regiões. Então, acho que vale a pena você ter a Columbina sim. E caso ficou alguma dúvida ainda no vídeo, não entendeu alguma parte, pode ir lá na roxinha, que eu tô lá às vezes online, né? E você só me perguntar, que eu vou ter o maior prazer de tentar te explicar um pouquinho mais sobre ela, tá? Um beijo, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.